Há dentro de todos nós uma centelha que jamais envelhece. Um fragmento do ser que permanece brincando com as possibilidades, sonhando acordado, fugindo das correntes da rotina e do peso do dever. É essa parte encantada do inconsciente que Carl Gustav Jung chamou de puer aeternus, o eterno jovem. Ele não é apenas um símbolo de juventude física, mas um estado psíquico, uma alma que insiste em permanecer na aurora da vida, onde tudo é promissor, onde cada amanhecer parece trazer uma nova chance de começar de novo. É a energia que pulsa no peito quando acreditamos que o mundo está ao nosso alcance. O puer aeternus é o visionário que olha para o céu, vê estrelas e acredita que pode tocá-las. Mas essa mesma energia pode se tornar uma prisão dourada, onde a fuga da realidade se esconde por trás de asas imaginárias. Jung observou esse arquétipo em homens e mulheres, embora crescessem fisicamente, permaneciam emocional e espiritualmente ligados a uma fase idealizada da juventude. Essas pessoas, muitas vezes, mostram-se avessas a compromissos duradouros, a responsabilidades pesadas ou a qualquer estrutura que limite sua liberdade. Preferem voar com ideias grandiosas a caminhar com os pés firmes no chão. Podem ser incrivelmente inspiradoras, criativas, apaixonadas, ousadas, mas também tendem a escapar das exigências do mundo adulto. É como se vivessem entre dois mundos, o real e o sonhado. E justamente aí reside sua dualidade mais profunda. Quando bem integrado, o puer aeternus é uma fonte inesgotável de inspiração, inovação e renovação interior. Mas, quando rejeita o amadurecimento, pode mergulhar na estagnação emocional, tornando-se vítima do próprio desejo de permanecer leve e ilimitado. O mito que melhor representa esse arquétipo é o de Ícaro, aquele jovem que voou alto demais, ignorando os alertas, fascinado pelo próprio sonho de tocar o céu, até que suas asas de cera derreteram ao se aproximar do sol. Esse é o destino de quem permanece eternamente na ilusão da liberdade absoluta, sem considerar os limites do corpo, do tempo ou da responsabilidade. Mas o puer aeternus não precisa cair. Quando encontra seu equilíbrio com o arquétipo oposto, o senex, ou velho sábio, ele se torna uma ponte entre o novo e o velho, entre a criatividade e a disciplina, entre a fantasia e a realização. Ele nos lembra que sonhar é essencial, mas que todo sonho precisa de estrutura para se concretizar. É esse mesmo arquétipo que vive por trás das figuras do Peter Pan, sempre relutante em crescer, do aventureiro, que corre o mundo buscando novas experiências, do artista livre, que se recusa a se prender aos moldes da sociedade, do espírito rebelde, que desafia as normas com um sorriso de quem sabe que o impossível não existe, e do visionário, aquele que enxerga além do tempo presente e nos convida a seguir por caminhos nunca antes trilhados. Todos eles são expressões do puer aeternus, brilhantes, intensos, mas que, se não forem aterrados, podem se tornar voláteis, impulsivos e até autodestrutivos. Esse arquétipo nos desafia a olhar para dentro e perguntar: até que ponto estou vivendo uma vida guiada por sonhos? Estou me recusando a crescer por medo de perder a magia da juventude? Ou estou usando essa força para me reinventar constantemente, trazendo frescor e leveza aos desafios da vida? O puer aeternus não precisa morrer para que amadureçamos. Ele precisa apenas encontrar raízes, transformar suas asas em ponte, seus sonhos em projetos, seu impulso em direção. Ele precisa compreender que liberdade verdadeira não é a ausência de compromisso, mas a escolha consciente de viver com propósito e paixão. E assim, Jung nos ensina que o eterno jovem não é apenas uma figura mitológica ou um símbolo abstrato. Ele mora em todos nós, na vontade de mudar o mundo, de começar do zero, de não se conformar. Mas cabe a nós decidir: vamos apenas sonhar, ou vamos sonhar e construir. O puer aeternus, quando desperto e bem orientado, pode ser o fogo que ilumina toda uma vida com intensidade, beleza e renovação. E você? O que está fazendo com o seu eterno jovem interior? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!